O Emerson Fittipaldi, numa entrevista para este programa, dizia que a Fórmula Indy é mais saudável do que a Fórmula 1. Por outro lado, Bernie Ecclestone, um dos comandantes do circo da Fórmula 1, faz severas críticas à Fórmula Indy. Como é que o piloto Ayrton Senna avalia esta rivalidade entre Fórmula Indy e Fórmula 1? A Fórmula 1 ela é um evento mundial, porque o campeonato se desenvolve em vários países do mundo inteiro, em vários continentes. A Fórmula Indy é um campeonato muito bem organizado, muito bem promovido nos Estados Unidos. Então existe uma diferença fundamental por aí. Os patrocinadores maiores estão na Fórmula 1 e alguns começaram a passar para a Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy vem crescendo também. E existe um plano, pelo que eu sei, de eles também tornarem a categoria mais internacional, fazerem provas fora dos Estados Unidos. Na parte humana, tudo que eu conheço é através do próprio Emerson, conversando com ele. E sem dúvida, parece existir um sentido assim mais humano dentro da competição, que a Fórmula 1 talvez através dos últimos 10 anos tenha perdido um pouco, pelos interesses terem crescido tanto. Por outro lado, a Fórmula Indy, tecnicamente, é uma categoria mais restrita, onde a possibilidade dos carros se modificarem e evoluírem é mais controlada, e a Fórmula 1 é mais livre. A Fórmula 1 tem um potencial maior, porque o regulamento permite uma evolução maior. Então, um carro de Fórmula 1 é bem mais sofisticado que um carro de Fórmula Indy, tecnicamente falando. Mas, na parte humana, existe uma diferença grande no sentido que a Fórmula Indy, baseado no que o Emerson me disse, como eu falei, ela tem um lado humano mais vivo do que a Fórmula 1. E se você pensar, provavelmente é devido ao interesse. Na Fórmula 1, correm alguns milhões e milhões de dólares extra do que corre na Fórmula Indy. E é óbvio que onde tem o interesse não só financeiro, o interesse econômico, mas também político, que a Fórmula 1 é um evento mundial, a vida se torna mais difícil para aqueles que se destacam, para aqueles que têm sucesso, para aqueles que realmente adquirem uma posição de força, né? Como se explica o Brasil produzir duas gerações de grandes pilotos, como Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet e Ayrton Senna? É uma pergunta que não tem resposta. Por mais que se queira, eu acho que a única razão mesmo é quando um brasileiro resolve sair do Brasil, ir para uma terra estranha, 10 mil quilômetros de distância, cultura, idioma, longe de família, amigos, tudo diferente, porque a determinação é muito grande e acaba tendo importância fundamental no sucesso da carreira de qualquer piloto ou qualquer esporte. Ayrton, será que determinação é talvez a regra, o toque mágico para fazer com que você tenha conquistado o maior número de pole positions em toda a história da Fórmula 1? Que energia é essa, que coragem é essa que faz com que você alcance essa posição? Isso é um conjunto, né? Foi uma coisa que veio crescendo comigo, o automobilismo faz parte da minha vida desde criança e é algo que veio gradativamente subindo e digamos assim, a associação da vontade, a determinação, a dedicação e muita determinação, né? Perseverança, totalmente focado para uma atividade, no caso foi o automobilismo. E estive nos lugares certos, nas horas certas também, e as coisas se concretizaram. E quem te ajudou? Tanta gente ajudou e tanta gente continua ajudando. Mas, na verdade, o início foi minha família, foi meu pai que me colocou num kart e eu gostei da brincadeira, uma brincadeira, um hobby, e eu acabei gostando da brincadeira e fui em frente. E mais tarde acabou se tornando a minha profissão.